Então vamos lá. Antropológica e historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem da sociedade tem estado sempre vinculada à ideia de um mito central, no qual se aurem os valores éticos de sustentação das suas atividades e do seu equilíbrio. Toda vez em que fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem e se perturbam, parecendo haver perdido o rumo. Passada a tempestade, os seus remanescentes são destruídos in totum. Passada a tempestade, os seus remanescentes não destruídos em totum emergem, dando surgimento a uma nova ideação, e um mito criativo aparece, preenchendo a lacuna deixada pelo anterior. No estado atual da sociedade, existe a carência de um mito predominante, que aglutine todas as mentes, sobre elas derramando as suas benesses e confortando-as. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Em se considerando que nenhum desses objetivos planifica o indivíduo, ele passa a disputar a necessidade abrangente do despertar da consciência, interpretando os mitos menores nele jacentes. Jung, em uma análise profunda, estabeleceu que a existência só é real quando é consciente para alguém, afirmando a necessidade que o Criador possui em relação ao homem consciente. Oportunamente voltou a esclarecer que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindos do inconsciente. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo o eminente psicanalista, termina por afetar-lhe também o inconsciente. É óbvio que se os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais desta se irão incorporar ao inconsciente, que surgirá mais tarde. Deste modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos que formam as impressões arquetípicas ao fazerem contato com o ego, dando surgimento à sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Daí surgem os discernimentos entre as coisas opostas, o eu e o não eu, o ego e o inconsciente, o sujeito e o objeto, a própria pessoa e a outra, dando campo aos conflitos. Este sentimento que enfrenta e contesta torna-se uma forma altamente criativa de luta, cuja vitória proporciona satisfação, ampliação e aprimoramento da vida. Sem essa dualidade dos opostos, que leva à reflexão no processo de individuação, não há aumento real de consciência, que somente se opera entrando em contato com os opostos e os absorvendo. A consciência, do ponto de vista filosófico, é um atributo altamente desenvolvido na espécie humana que se caracteriza por uma oposição básica essencial. E o atributo pelo qual o homem toma em relação ao mundo, bem como aos denominados estados interiores e subjetivos, a distância em que se cria a possibilidade de níveis mais altos de integração. Por sua vez, declara ainda Jung, a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. E conclui que as relações com o ego, que não são percebidas como tal, são inconscientes.
Estabelece ademais a diferença entre consciência e psique, que esta última representa a totalidade dos conteúdos psíquicos. E como esses conteúdos, na sua totalidade, não estão vinculados ao ego, tais não são consciência. Nos mitos centrais de todos os povos, os opostos formaram a essência de suas crenças, dos seus conteúdos psíquicos geradores de consciência. Encontramos-los nas religiões da Antiguidade Oriental e particularmente no mito da criação, no qual os conflitos da treva e da luz, do bem e do mal são relevantes. O zoroatrismo também o ressuscitou. E mais tarde, a alquimia facultou o surgimento da pedra filosofal como mediadora dos opostos, do Santo Graal, como depósito que compõe as bases da consciência humana a se avolumar através dos tempos, dando desde o início a ideia das várias expressões, tais a consciência moral, a consciência de fé, a consciência do dever, de justiça, de paz, de amor. Os equipamentos constitutivos da consciência sutilizam-se e adquirem mais amplas percepções que facultam o desenvolvimento emocional e ético do homem, auxiliando na liberação dos conflitos. As heranças atávicas que se convertem em arquétipos no inconsciente individual e coletivo dizem respeito às realidades do espírito em si mesmo responsável pelos resíduos psíquicos que se transformam nos conteúdos preponderantes para a formação da consciência. O homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, porém, vivenciar o que é conhecido, incorporando a sua realidade. Enquanto o ego conhece, o outro passa a ser um objeto detido, conhecido, o que não planifica. Esta satisfação advém quando o ego, passando pela vivência do que conhece, torna-se, por sua vez, conhecido pelo outro, e também tem a função de sujeito conhecedor. O ego adquire desse modo a consciência autêntica no momento em que é sujeito que conhece o objeto conhecido. Indispensável nesse jogo do conhecer, sendo conhecido, que não se crie uma dependência em relação à pessoa que conhece. A vida saudável é a que decorre da liberdade consciente, capaz de enfrentar os obstáculos e dificuldades que se apresentam no relacionamento humano e na própria individualidade. Esta é a meta que a consciência almeja. Nossa, gente. Essa aqui, eu acho que das mensagens da Joana, talvez tenha sido a mais puxada, por conta dos conceitos que ela vai trazendo, de Jung. E se eles continuarem assim, eu acho que é até interessante a gente ir cortando ele mais ou menos em pedaços. Eu vou fazer só uma reflexão aqui sobre essa parte. Concordo, viu? Concordo. Concordo também, achei bem puxado esse. Foi, acho que de todos da Joana, isso aqui foi caprichado. E nessa parte que ela foi colocando sobre a individuação e o aspecto dos contrastes, eu não conheço de Jung, né? Eu trabalho mais com pensamento sistêmico, divisão sistêmica das organizações. E aí eu vou só fazer uma ligação nessa ideia que ela coloca, porque quando a gente trabalha com um sistema, né, um ser humano é um sistema,
o planeta é um sistema, um país é um sistema, uma instituição. Quando a gente trabalha, um dos primeiros aspectos que se estrutura em um sistema é o que se chama da fronteira. Por quê? Quando você cria uma fronteira, você cria a ideia da individuação. Então, por exemplo, uma célula, no momento que ela cria ali aquela membrana, internamente ela muda o pH, é uma estrutura totalmente diferente do que há de fora. Então, você individualiza a estrutura. Fala assim, olha, aqui dentro agora eu posso fazer do meu jeito. É mais ou menos assim que um sistema ele se organiza. E aí a Joana coloca aí que a partir disso vem a dualidade e uma luta. Que ela coloca até um termo interessante, luta criativa. E um sistema acontece isso. Uma célula, ela para se manter, ela tem toda, entre aspas, uma luta, um dinamismo. Ele tem que estar buscando elementos do ambiente, indo atrás de alimento, e internamente tem todo um processamento, e aí ele coloca para fora elementos que não precisam mais. Então, há uma constante luta para se manter. E aí a Joana diz que a partir daí vai se vindo desenvolvimento buscando ligações maiores, como se fossem individuações maiores. E o que acontece mesmo, né? As células vão se ligando com outras células em processos sinérgicos, formando unidades coletivas que são cada vez maiores. Né? Então vai entrando o processo de colaboração, a natureza toda é colaborativa, ela é sinérgica. Então, para eu ir entendendo esse texto, eu fui ligando muito com essas ideias, né, que eu já tenho com ela com mais clareza. Então é isso, gente. Eu achei interessante porque semana passada, na quinta noite, a gente estava falando sobre essa dualidade, né, entre a luz e a sombra, né? E que nem sempre a sombra é aquela coisa densa que a gente sempre imagina, né? O lado sombrio. E foi comentado isso, e eu fiquei com essa coisa na cabeça dessa dualidade entre luz e sombra que todos nós temos, né? Todos nós temos uma parte uma parte também de sombra, que a gente acredita muitas vezes que não tem, mas na minúcia a gente também tem. E aí eu fiquei procurando ver mentalmente, né, depois, entender essa parte esse contexto dual da coisa da sombra e tentar ver o que pode ser de bom nesse negócio da sombra, né? Que não seja do bem e do mal, essa coisa toda. E aí, ontem eu estava caminhando e estava um sol muito forte. E, de repente, chegou um trecho que era só de sombra da árvore. E aí veio, assim, uma ideia, assim, nem tudo que é sombra é ruim. Então, a gente encontrar dentro da dualidade onde a gente pertence, o que a gente pode modificar e o que de nossas sombras pode ser... pode servir para melhoria. Eu não estou me fazendo entender, mas é complicado até entender o contexto disso tudo. Mas foi bem profundo hoje. Aqui ela traz realmente muitos conceitos junguianos. Um deles é o conceito, né, de individuação, que o processo de individuação leva a gente ao self, que é o si mesmo. Então, ela está aqui, resumidamente, trazendo um caminho para se chegar ao si mesmo. Para a gente conseguir chegar a esse lugar de quem se é realmente, a gente vai precisar passar por alguns lugares. Um desses lugares é a sombra, o outro ela fala do inconsciente individual e aí ela fala do inconsciente coletivo, ela passa pelos arquétipos que permeiam esse inconsciente coletivo para que a gente comece a se perceber, a tomar consciência de quem a gente é em tudo isso. E basicamente o Jung diz que a gente vive nos opostos.
Então, a gente tem muito na consciência, por exemplo, às vezes processo extremamente morais rígidos, muitas vezes a gente tem ali na sombra, reprimido, muitas vezes até que a gente nem percebeu, né? Ou a gente pegou aquele conteúdo e disse isso aqui não é bom dentro daquilo que a gente foi ensinado e jogou para a sombra, mas ele vai se manifestar muitas vezes aspectos que a gente considera imorais, violentos e que eles foram colocados lá porque a gente acha que aquilo é errado. Então, uma das questões que ela está trazendo é trazer essa consciência do que foi colocado nesse lugar chamado sombra, que geralmente são conteúdos reprimidos, são conteúdos que a gente taxou de errado, a gente taxou de não ser correto. Então, para a gente começar a ganhar consciência de quem a gente é, e esses conteúdos, principalmente o Jung trabalha muito isso, que esses conteúdos eles vão se manifestar em sonhos, eles vão se manifestar às vezes no acesso de raiva que a gente tem, e eles vão se manifestar em algum momento, porque se eles estão ali no inconsciente, eles precisam ser trazidos para a consciência para a gente começar a lidar com eles. Então, o próprio conceito de bem e mal, a gente começar a olhar o que a gente considera mal. Porque a gente vai trazer isso no outro, e aí ela começa a falar muito do outro. Então, muitas vezes, aquilo que a gente coloca no outro são conteúdos inconscientes nossos, que a gente pega e espelha no outro, e diz, aquela pessoa é isso, isso, isso. Muitas vezes, o que ela está manifestando é o próprio conteúdo inconsciente. Aí, quando a gente começa a perceber esses conteúdos, a tomar consciência, é isso que ela está convidando a gente a perceber os contrários, onde que eles estão se manifestando e se eles estão se manifestando no outro, para que a gente traga para a gente e comece a ter consciência. Eu acho o outro isso. Por que o outro me incomoda nisso? O que tem no outro que há em mim? E isso só dentro da sombra, sabe? Aí a gente começa a tomar consciência que, no fundo, a gente tem reprimido, por exemplo, algum aspecto relacionado a isso que a gente está manifestando no outro. E quanto mais a gente começa a ter consciência desses conteúdos, a gente vai se tornando realmente melhor no coletivo, porque a gente vai se tornando mais seguro da gente, a gente se torna mais empático com o mal que é no outro, porque a gente percebe que ele é na gente, tá? Eu estou resumindo no mal, mas nem sempre é um mal dessa forma que se apresenta. Muitas vezes é algo que a gente foi ensinado, ele está dentro do conteúdo de uma família que aquela forma de proceder é o mal, é ruim, é inadequado. E aí a gente reprime porque a gente não vai deixar aquilo se manifestar, porque aquilo foi ensinado que não é. E que muitas vezes a gente depois traz esses processos, e é para trazer, e vai fazendo com que eles percam toda essa potência. E aí a gente vai integrando esses conteúdos em nós. E a gente vai passando a conviver com eles não de uma forma reprimida, mas de uma forma consciente, sabendo que eles estão ali. Uma pergunta. Sexta-feira a gente falou muito da questão dos passou lá pelas pessoas pelos seres, os indígenas, os originários ali, aqueles povos que estão isolados, né? Essas pessoas que estão ali encarnadas, né? Dentro bem afastados de tudo, né? Como é que... Eu comecei a me perguntar, dentro desse contexto todo aí, que para mim é bem confuso, são eles, dentro disso, pessoas que estão totalmente isoladas e que não têm essas dicotomias todas, pelo menos que a gente acha, né? Não sei. Eu comecei a me questionar, porque a gente ainda passou por isso, se é questão de evolução, né, desses seres. E
Para mim, às vezes, eu acho às vezes que eles são até mais evoluídos que a gente, porque, porque eu acho que não passa por tudo isso que a gente está falando aqui, mas ao mesmo tempo eu não sei se a gente precisa passar por tudo isso aí para chegar num ponto X. Eu fiquei meio confusa com tudo isso, sabia? Bem, eu não sei em relação a eles especificamente, né? Mas pensando na nossa própria história, né? Do tanto que a gente vai se conhecendo e evoluindo numa existência mesmo, né? Que a gente parte ali da infância. Quantos conflitos que a gente não tem, né? Quantas questões que a gente ainda não elabora. E aí a gente entra ali na adolescência, que é o princípio da vida adulta, e a gente começa a ter consciência. Desde ali da infância, quando a gente começa a perceber o outro, quando a gente já se vê não mais ali misturado, né, com o outro, e a gente passa a se perceber quanto um indivíduo, quanto um ser, a gente já começa a ter consciência de si. Então, a partir do momento que a gente começa a ter consciência de si mesmo, a gente vai dentro de um processo de crescimento, né? Dentro de um processo de desenvolvimento, de maturidade. Nem todo mundo passa por isso, nem no nosso meio. Quantas pessoas continuam afastadas dos seus processos individuais de autoconhecimento, de se perceber na sombra? Quantas pessoas ainda projetam no outro essa sombra, vivem ela na sociedade sem se questionar o que é dela, o que não é, quais são os seus valores, o que ela realmente busca da vida. Então, eu fico pensando no nosso processo mesmo, quanto a gente vivencia essa experiência de se tornar consciente da gente mesmo. Dentro desse processo, tem uma passagem muito bonita do Paulo, né, nas cartas a Romanos, que ele fala: por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, ele começa a trabalhar esse lugar que quantas vezes a gente está ali toda envolvida, querendo fazer o bem, e muitas vezes a gente explode, acaba fazendo o mal que não quer, né? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E sim, aí ele chama de pecado, o pecado que habita em mim, né? Que esse errar o alvo. É esse lugar que ainda habita em nós, que ele acaba muitas vezes se manifestando em várias situações que a gente diz, mas nossa, eu estou aqui de novo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou pensando isso? E aí a gente começa a dialogar com esse lugar, que é um lugar que é nosso. Ele não é ruim, ele é nosso, ele faz parte da nossa experiência de vida, dos contrários que a gente ainda experimenta, até se tornar um, onde a gente não vai mais precisar viver de forma dual, a gente vai viver como um ser integral, que era, por exemplo, Jesus. Ele é o nosso modelo de ser integral, onde ele já tinha integrado a sombra. Joana fala num outro lugar que Jesus já integrou a sombra dele. Não é que ele não tivesse, ele integrou. E esse processo de sombra já não dirigia a vida dele, porque ele já era consciente dos aspectos que o permearam durante, né, o processo evolutivo. Esse ponto que você colocou, Diva, né, dos indígenas, dos povos originários, pelo menos para mim, eu gosto de pensar que esse processo ele não é linear, sabe? Que é como se tivesse um na frente do outro. Ele é altamente não linear. Em cada um vai se trabalhando determinados aspectos. E aí, para exemplificar, tem um filme da década de 80, que vocês talvez tenham assistido, que na época fez muito sucesso, que ele é bem profundo, que ele se chama Os Deuses Devem Estar Loucos, que conta a história de uns aborígenes, e aí começa mostrando toda a harmonia deles, os trabalhos colaborativos. E era lá na Austrália, estava passando um teco-teco, e o piloto, lá no avião, ele joga uma garrafa de Coca-Cola. Aí a garrafa de Coca-Cola eles encontram
E aí eles acham aquilo um marco, eles começam a fazer várias e várias coisas, auxiliar a bater o alimento, mas aí aos poucos essa garrafa de Coca-Cola começou a criar altas confusões ali. E eles não conseguiram, como coletivo, lidar com a garrafa de Coca-Cola. E aí lidou tanta confusão que eles tiveram que fazer um ritual para se desfazer da garrafa de Coca-Cola. Mais ou menos é para dizer que eu vejo assim que o processo evolutivo, a gente vai passando por várias sociedades, por várias culturas. Em cada uma dessas, a gente vai assimilando determinados aprendizados que é o coletivo, é o resultante de todos eles, o espírito passando, que aí sim ele vai tendo uma visão coletiva, integrada de todos eles, sabe? E eu queria só nessa partezinha final falar uma questão também da Joana que eu achei bacana, que a Uina deixou até aqui, que é com relação a esse mito predominante, que ela diz, né, que na sociedade atual existe a carência de um mito dominante que aglutine todas as mentes. Então, essa ideia maior que unifica as pessoas em um ideal, isso é muito importante. A gente vê na sociedade quanto tem esses mitos aglutinantes. O próprio time de futebol, né? Então as pessoas se unem em torno daquele time e elas se unem mesmo. Eles se unem em propósitos, eles vão torcer juntos, como uma família. Então, uma ideia de um mito, a questão talvez de Deus, da espiritualidade, isso é muito importante. E aí, para terminar, eu estava conversando com alguém um dia desses, a questão, quando o cristianismo ele foi tomando, se espalhando, de certa maneira, eles foram acabando com as culturas, né? Foi uma pena, mas ao mesmo tempo, eles pegavam aqueles mitos e eles não finalizavam, eles transmutavam. Então, determinado mito pagão, eles trocavam por uma questão cristã. É claro que isso tem todos os seus problemas, suas consequências, mas essa ideia de não romper com o mito, e de certa maneira eles foram metamorfoseando, né, foram modificando. E isso faz com que não seja tão terrível. Se tirar um mito, é como se tirar uma base que sustenta uma forma de pensar, sabe? Então, a sociedade é interessante que atualmente a gente tivesse um mito que unisse todos no mesmo objetivo. Né? Uma possibilidade é a questão da espiritualidade mesmo.